Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sangha Yoga. Se você ainda não nos conhece, eu sou a Marcela Freitas. Eu sou a Raquel Aquino. E nós somos a Sangha Yoga, a sua comunidade de yoga online. Nesse episódio de hoje, o tema é o poder da escolha. Se você ainda não nos conhece, também siga o nosso trabalho nas principais redes sociais, no Instagram, @SanghaYogaOficial. Por que nós escolhemos esse tema do poder da escolha? Hoje nós estamos gravando, é início do ano, na verdade já se passaram 20 dias do ano de 2025 e nós percebemos como no início do ano existe uma energia latente ali, coletiva, de fazer escolhas mais conscientes, tomar decisões, estabelecer metas para um ano que se inicia, para um novo ciclo. E particularmente a gente gosta bastante desse momento, onde as pessoas criam uma ali... uma vibe diferente, né? Criam uma expectativa, né? O ser humano ele tem essa habilidade do esperançar, que tem muito a ver também com a nossa história de sobrevivência ao longo do mundo, então, ao longo da história. Então, quando o ser humano aprende com o passado e consegue criar uma expectativa para o futuro, apesar de muitas pessoas falarem assim, não crie expectativas para não se frustrar. Criamos sempre. A gente cria porque o ser humano ele tem essa habilidade de projetar um futuro. Sim. E isso pode ser muito positivo. Por exemplo, esse ano vai ser um ano muito importante para mim e para a Má. Esse ano a gente vai realizar um sonho. Esse ano é daqui a pouco já, né? Daqui a menos de um mês. Menos de um mês. Então, no dia 17 de fevereiro, estaremos embarcando para a viagem dos sonhos. Nós vamos conhecer a Índia. A primeira vez e, mais especial ainda, estarmos juntas. Com certeza. E foi uma escolha que a gente fez já há um tempo, porque precisou de um certo planejamento. E com essa escolha também vieram outras escolhas, por consequência, outras renúncias, enfim, estratégias ao longo de cada dia, desde que a gente falou. Vamos fazer acontecer. Sim, então o poder da escolha, o poder de realizar um sonho e o poder talvez de transformar a sua vida, o seu futuro. Então cada escolha que a gente faz é transformadora, né? Esse ano que passou eu fiquei muito nessa questão assim, será que eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes por conta de eu ter me machucado, passado por uma cirurgia? Será que eu vou voltar a ser o que era antes? E isso é tão ilusório, porque a cada escolha, a cada passo que a gente dá, a gente tá diferente. A gente nunca volta a ser o que era antes. É sempre a escolha transforma o que virá. E a gente está o tempo todo fazendo escolhas, né? Às vezes não fica tão nítido e óbvio, mas na verdade, o tempo todo você está escolhendo por alguma coisa e cada escolha vai te levar num lugar diferente. Isso que você comentou, né, da energia do começo do ano, é sempre, né, parece que sempre tem esse caminho que acontece ao longo do ano. A gente começa com essa energia de agora vai, eu vou fazer boas escolhas, eu vou chegar onde eu quero, eu vou realizar os meus sonhos. As pequenas metas também são escolhas. E aí vai rolando uma energia de se perder no meio do caminho, né? Vai sendo engolida por tarefas e trabalho, tudo que a gente sabe, né? Que a vida chama. E por isso que é tão importante estar consciente, né? Do que você quer exatamente. Senão você vai se perdendo no caminho. E é aquilo que, né? Aquela frase, se você não escolher, alguém vai escolher por você. A vida vai escolher por você. E aí, então, ao longo do ano, existe essa tendência da gente deixando de lado aquilo que estava lá como objetivo no início do ano e no final do ano todo mundo correndo contra o tempo para tentar recuperar alguma coisa que não foi concluída ao longo do ano. E aí, quando o ano vira, a gente se renova. E que nesse ano nós possamos, né, a que cada ano a gente possa ter mais consciência de onde a gente quer chegar, porque também, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, as escolhas não vão levar a gente, né? Não importa onde, porque você não sabe onde você quer chegar. E hoje não, né? Hoje a gente está quase realizando, mas essa escolha de ir para a Índia, sem dúvidas, não foi do nada, né? Assim, a gente tinha aquele sonho ali guardadinho de que um dia vai acontecer. E essa questão de um dia
Se você um dia não fala, eu vou realizar, eu vou escolher realizar isso, aquilo vai ficar só na mente, no campo das ideias, como um dia. E eu acho impressionante que eu tava pensando coisas aqui enquanto a Marcela falava e ela foi falando o que eu tava pensando, mas esse lance, né, de se você não escolhe, alguém escolhe por você, na verdade o não escolher é uma escolha. Sim. Né? Você deixar um sonho guardado, você escolher não, você escolhe não realizar, você não dar esse passo, né? E se a gente pensar que tem tudo a ver com estar consciente, estar presente, quando você deixa de fazer algo, você está escolhendo não fazer aquilo, se você leva essa consciência, putz, eu estou escolhendo hoje não ir treinar. Assim, quando você fala isso, já vem ali uma certa cobrança e aí a gente precisa também equilibrar, né? Porque nada é assim, preto no branco, né? Nada é 8 ou 80. Às vezes você vai escolher deixar algo de lado. Às vezes você vai escolher, hoje eu não consigo fazer isso, né? Mas percebe que tá sempre ligado com você estar muito consciente, né? Eu estou escolhendo não fazer isso. E não alguém está escolhendo por mim. Ou você não estar consciente, simplesmente cair num ócio, numa preguiça, numa procrastinação, em que você nem percebe que você está escolhendo não fazer algo que é importante para você. E eu acho que isso é uma questão, assim, bem profunda, que entra naquilo que a gente sempre cai do autoconhecimento. Né? Sim, do estar presente e de como o yoga, ele faz esse treino, né? Durante toda a prática, independente se eu passei uma prancha desafiadora ou se é um shavasana gostoso, né? A vida, ela é diversa. Às vezes a rotina nos engole, as demandas são muitas, infinitas. E a prática, ela traz essas diversas demandas para você treinar, estar em conexão com você, estar conectado com você e escolher. Não, eu escolho permanecer aqui mais um pouco. Eu até gosto de falar isso às vezes quando eu tô passando uma postura desafiadora na prática, de tipo assim, tá difícil? Você quer desmanchar? Faz mais 2 respirações profundas. Só pra você mostrar pro seu corpo que assim, não, você pode ir além daquilo. Dá pra ficar mais um pouquinho, 2 respirações, mas aí você faz uma escolha. Não, então eu vou respirar 2 vezes e vou desfazer. E aí você já foi além do que você pensava que você podia ir. Sim. Esse tema também, eu lembro que quando eu e a Má, a gente estava escolhendo esse tema lá ano passado, que tudo é pensado com antecedência, tudo é planejado. É verdade. Eu lembrei muito de uma conversa que a gente teve com uma aluna nossa, a Tami, em que a gente perguntou para ela assim, Tami, o que para você é uma pessoa com qualidade de vida? E ela falou assim, é uma pessoa que faz boas escolhas. Eu gostei tanto dessa resposta. E é muito real, muito real. Né? E você fazer boas escolhas também tem a ver com uma técnica que a gente ensina no yoga, que é o pranayama, a respiração. A respiração, quando a gente aumenta a quantidade de oxigenação no nosso cérebro, né? A gente conduz ali uma maior oxigenação para todo o corpo, mas também oxigena mais as ideias. Tem a ver com aquilo que a gente faz com os nossos amigos quando a amiga tá muito estressada, fala assim, amiga, respira fundo. E o tanto que isso, gente, ajuda na vida, não tá escrito. E aí quando a gente aprende de fato a respirar fundo, né, com as técnicas do yoga, dá a sensação que a gente sobe um degrau e enxerga tudo com clareza, né? Você fala, tá, isso aqui é uma boa opção, isso aqui não é. Isso aqui é uma boa escolha, ou será que não? Você enxerga tudo de uma outra perspectiva e fala assim, não, beleza, os problemas não estão ali me engolindo, né, me abafando, mas eu saí um pouquinho ali, oxigenei as ideias, olhei de fora e falei, tá, não vou escolher isso aqui. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Não, e essa questão de escolher, né? Cara, tudo. São coisas grandiosas, por exemplo, fazer uma viagem dos sonhos, ou escolhi que a partir de hoje eu vou tomar, sei lá, 3 litros de água por dia. Eu escolhi isso, tá, tudo bem. Aí você fez uma escolha, mas aí você tem que agir, né, para aquilo acontecer.
E essa questão da qualidade de vida, né, de fazer boas escolhas, hoje eu acho muito incrível a gente ver como cada dia que passa a gente vê mais as pessoas preocupadas com isso e entendendo não só que é importante, mas assim o quanto é necessário, né, para a vida. Você ter uma qualidade de vida, você vai ter melhores relações, você vai ter uma melhor performance no seu trabalho, você vai ter um melhor relacionamento com você mesmo, com a sua autoestima, tudo, né, tá envolvido. E aí por que é uma coisa que eu questiono muito, né? Por que algumas pessoas, na verdade eu acho que é ao contrário, por que poucas pessoas, visto, né, gente, a maior parte da sociedade, assim, me parece que poucas pessoas fazem boas escolhas e muitas pessoas, ou a grande parte, tem uma maior dificuldade de ter essa questão de escolher, né? E aí pode ser de qualidade de vida, pode ser sobre você realizar coisas. E acredito eu que seja por conta dessa questão de falta do autoconhecimento, de você entender a importância daquilo para a sua vida, né? Quando você entra num lugar que você entende como é importante, por exemplo, ter a sua prática de yoga em dia, ou então se você tiver 5 minutos para você parar, respirar, isso já te coloca num outro lugar, né? Sim. De entender se a minha prática está em dia e eu consigo enxergar que isso me traz boas consequências. No momento de fazer uma outra escolha maior, você também vai ter mais consciência daquilo, né? Sim. Então, eu e a gente sempre brinca, né? Que o nosso sonho é que todo mundo pudesse praticar yoga, que o planeta ia ser muito melhor. Mas a gente sabe, né, que tem muitas camadas para chegar nisso, mas é muito importante entender que você ter um momento seu de respiração, de pranayama, já é muito grandioso e que vai te levar num outro lugar na hora de você fazer escolhas. Eu penso que assim, para eu escolher algo que vai me fazer bem, eu preciso me conhecer. O lance é, as pessoas muitas vezes acham que, mas eu me conheço. Mas, cara... Será mesmo? Eu conheço a Marcela? Eu conheço, mas a Marcela ela tá mudando o tempo todo. Então, assim, para eu manter uma relação, eu preciso dedicar tempo, eu preciso dedicar minha escuta, a minha atenção mesmo, perguntar, me interessar por ela, né? Porque senão ela vai mudando e a gente vai se desconectando e aí não tem como, sei lá, eu quero dar um presente pra Má. O presente ele vai ser mais coerente se eu estiver acompanhando, se eu souber do que ela precisa, né? Vai ser mais útil. Agora, se eu não fizer ideia do que tá rolando na vida dela, eu não vou nem querer dar um presente pra ela. Não, e isso é uma escolha, né? Uma relação de amizade é uma escolha. Uma relação, então, de, né, você tá ali com um parceiro, uma parceira, é uma escolha diária, né? Você escolher nutrir uma relação, independente se é de amizade, relacionamento e, principalmente, a relação com você mesmo. É isso, a gente acha que a gente se conhece e aí a gente se fecha ali nas escolhas que a gente fez naquele ano. Aí, por exemplo, se ano passado eu comecei a treinar de verdade, depois de eu ter me recuperado da cirurgia do ombro, quando eu escolhi isso, mudou tanta coisa na minha vida, desde assim, da disposição do corpo, a quantidade de refeições que eu tinha que fazer no dia. Então assim, eu considero que foi uma escolha que mudou tanto quem eu sou, que hoje as escolhas que eu faço são muito diferentes das escolhas que eu fazia há, sei lá, 6 meses atrás, sabe? Então, a prática de yoga como esse encontro, é como se você marcasse um encontro com você, para você se perceber todos os dias. Como é que eu tô? Pô, ontem eu gostava disso, ontem eu bebia 2 litros de água, hoje eu bebo 3. Eu ir me conhecendo a cada pequena escolha que eu faço para manter as suas escolhas coerentes com o que você faz. Não, e com certeza, assim, acho que a grande virada de chave, depois que você começa ali, o primeiro passo das boas escolhas, são os resultados que chegam. Porque isso é um grande motivador para você continuar fazendo escolhas. Tentem perceber, assim, eu percebo muito isso. Eu treino praticamente todos os dias, segunda a sexta, sábado, domingo, geralmente não. Mas o dia que eu não fui
E principalmente se foi por preguiça, é o dia que me dá vontade de comer porcaria. É o dia que eu fico preguiçosa. É o dia que eu sinto que minha criatividade não fluiu como poderia. E isso é uma coisa que eu tenho observado, assim, né, ao longo dos anos, tal. Eu nem sempre eu fui uma pessoa tão ativa igual eu sou hoje. Mas sempre nesses dias que você acorda meio, ai, não tô afim, aí você deixa isso te levar, é o dia que eu falo, nossa, eu queria muito uma pizza. E é muito louco isso, porque aí se você escolhe aquela coisa de, tipo assim, não cumprir um compromisso diariamente e deixar as consequências que vêm junto, cadê a qualidade de vida? Acabou. Porque aí todo dia é sem treino, todo dia comendo mal, e aí quando você vê, vem diversas outras coisas. E a escolha, voltando ali na Índia, porque eu acho isso muito interessante. Quantas vezes a gente vê alguém realizando sonhos, todo mundo tem sonhos, e você fala assim, eu nunca vou conseguir. Nunca vai chegar no momento. Não, porque eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro, né, é uma questão assim, a gente sabe que... te permite escolhas. Te permite escolhas. E quando você coloca na sua cabeça que você não tem o dinheiro e você não vai concluir aquelas coisas, aqueles sonhos não vão se realizar, você entra num outro lugar, né? Mas, quando você escolhe, você vai ter algumas renúncias. E eu vejo tantas pessoas falando assim, meu sonho é conhecer a Disney, por exemplo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas aí você vai ver a pessoa pede iFood todo dia, gasta com um monte de coisa assim, né? Inútil, aleatória. Tá sendo uma escolha. Talvez se ela colocasse na ponta do lápis o que ela gasta com coisas aleatórias, o que ela gasta com comida sem necessidade, digamos assim, ela poderia de repente juntar e ir pra Disney. Então, sem perceber, ela tá fazendo uma escolha, que é não juntar um dinheiro para concluir um sonho. Então, assim, isso é um exemplo, né? Mas é muito interessante quando a gente percebe. E quando teve essa questão da Índia, né, que eu falei pra Kel, eu falei, eu estou decidida que esse sonho meu não vai passar de 2025. E aí a gente conseguiu concluir isso juntas. Mas era uma decisão, assim, como se acontecer, as coisas iam fluir. Eu estava me preparando já fazia um tempo? Sim. Estava 100% ali preparada para realizar? Não. Mas eu coloquei na minha cabeça. E quando você coloca uma meta na cabeça, seja um grande sonho realizado, seja uma pequena meta, você começa a fazer outras escolhas para aquilo realmente concluir. Então a nossa provocação aqui hoje já se passaram 20 dias de 2025. E quais foram as escolhas que você tomou para concluir aquilo, né, que você tem como meta para esse ano? Porque se a gente não cria consciência e busca ferramentas que nos trazem para o presente, quando você perceber, já estamos em agosto. E mais uma vez, aquilo que a gente comentou no começo, né? Sendo engolida, as coisas ficando para depois. E você pode começar com pequenas escolhas, né? Então, essa questão de aumentar, por exemplo, a ingestão de água, de ter um compromisso pessoal com você mesmo, a prática de yoga, 5 minutos de respiração, treinar academia, fazer um esporte que gosta. Ou então vou escolher outra coisa, né? Aleatória, mas assim, que isso é para nós duas, sair do celular, determinada hora, trabalhar menos, né? No nosso caso, não é, a gente não fica vendo vida aleatória, né? Mas assim, trabalho, né? Eu quero escolher, isso é umas metas minhas para esse ano. Eu quero escolher reduzir o ritmo. E não é simplesmente porque eu quero trabalhar menos, é porque eu quero ter mais tempo com a minha família, porque eu quero mais tempo com os meus amigos. Ontem, a minha sócia aqui no estúdio falou que ia aumentar a quantidade de aulas na semana. E aí, na hora que ela falou isso, eu pensei assim, tenho que aumentar também. Só que aí eu parei e pensei... Respirei e pensei, cara... Será? Daqui a menos de um mês eu tô na Índia, que sentido faz eu colocar uma outra aula aqui para ter que arrumar uma substituição, para ter que compensar depois? E para além disso, né, eu ainda posso encher mais as turmas do horário da manhã, eu posso me dedicar mais a isso, assim, e outra, gente, assim, otimizar a nossa hora de trabalho, sabe? A gente faz eventos, né, outras atividades, em vez de preencher todas as horas do dia, onde você vai ter menos qualidade de vida e talvez até mesmo
interferindo na sua entrega como profissional, né? Sim. E teve uma coisa que a Má falou assim, por que será que algumas pessoas não fazem boas escolhas, tal, né? E na hora eu pensei assim, falta de conexão consigo mesmo, falta de se priorizar. E a Má completou isso depois na fala dela, mas eu queria enfatizar que às vezes a gente fica olhando tanto a vida do outro, né? Seja na rede social, e às vezes dando tanto a nossa energia, o nosso tempo para o outro, para cuidar do outro, que para pensar qual é o tempo que você reserva para você. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha, né? Foi uma escolha também que eu fiz ano passado. Falei, não, gente, das 11 da manhã às 2 da tarde é o meu tempo de treino, de um almoço com calma, sabe? Da minha leitura. Então, assim, eu não vou, pode me oferecer o dinheiro que for, eu não vou pegar uma aula nesse intervalo, sabe? Porque é o meu tempo do dia, porque a gente acorda super cedo para dar aula. Sim, a gente, às vezes, dá aula muito tarde e termina o dia muito tarde, então, assim... E se você deixa aquele fluxo te levar, que é o que muita gente passa, né, assim, na vida profissional, que você às vezes começa devagar, né? Não, só mais essa, no nosso caso, por exemplo, né? Só mais essa aula. Não, vou abrir esse horário, que ela fechada, mas eu vou abrir. E quando você enxerga, você está dominada pelo trabalho, sem o seu tempo. E no nosso caso, né, falando da nossa realidade, que é o que a gente tem propriedade para isso, quando você está totalmente cheia de, seja aulas e eventos e mil coisas, você começa a sentir impacto na sua entrega. A criatividade não flui, você está cansada, você não consegue elaborar uma boa aula. E qual o sentido, né? Porque aí vai trazendo outras consequências, frustração e autoestima. E é isso que eu ia dizer. Às vezes, assim, eu separar esse tempo para eu almoçar com calma, ou às vezes preparar a minha comida com calma e treinar, vai me dar mais força, mais energia para dar aulas melhores, para ser melhor remunerada, ser mais resolutiva nas suas coisas, para me alimentar melhor e às vezes gastar menos por comer em casa, porque se você preenche todo o seu horário, não, porque aí eu vou compensar comendo fora, porque eu mereço me dar uma coisinha, aí você vai comer não tão bem, não tão equilibrado, aí você não vai treinar, e aí vira uma bola de neve. Quando você vê, você gasta o dinheiro que você achou que estava ganhando mais em outras coisas. Achou que estava ganhando mais trabalhando mais, né? Ganhou esse dinheiro, só que gastou compensando com fugas, né? Fugas para bebida no final de semana, para rolê, para um iFood. E aí vira uma bola de neve. Muito interessante isso que você falou, né? Que foi uma situação agora recente. Porque se você olhasse para o lado, né, você tomaria aquela atitude de não, então eu vou colocar mais horário, vou disponibilizar e tal. E aquele momento que você parou para enxergar a sua realidade, o que faria sentido para você, você falou, opa, não é bem isso. Que é o que falta grande parte das vezes para muitas pessoas. Ter esse momento de parar realmente para analisar. A gente tem tanto essa questão da correria que você não tem tempo para pensar nas suas escolhas. E aí o que acontece lá no começo do ano é que todo mundo fica, né, no fim do ano anterior, com essa questão meio, nossa, nostálgica, nossa, passou rápido, nossa, não sei o quê. E aí, às vezes tem um recesso, e é quando você para falar, pô, o que será que eu quero? E esse exercício de parar para pensar no que quer é tão potente e muito desafiador muitas vezes, porque às vezes você não sabe o que você quer. E parar para se deparar com isso dói, às vezes você fala, caramba, né, as pessoas, sei lá, vivendo, sonhando, realizando, e eu nem sei para onde eu quero ir. E mais uma vez o autoconhecimento, o tanto que é importante você parar. Eu uma vez fazendo um curso, tinha um exercício sobre, eu acho que até comentei isso num outro episódio, você tinha que escrever como seria o teu dia perfeito, a tua vida perfeita, com o máximo de detalhes. Então assim, a minha roupa de cama é assim, as minhas toalhas, as minhas louças, a minha casa, a minha vista. E aí eu comecei a escrever assim uma linha, eu não sabia. E aquilo foi muito frustrante primeiro, assim, eu demorei para assimilar aquilo, porque eu percebi que eu não sabia aonde eu queria chegar. Assim, talvez profissionalmente eu sei, mas e como lado pessoal? Como é que eu quero que seja o meu dia a dia, a minha rotina, a minha alimentação, nos mínimos detalhes? E foi tão maluco fazer esse exercício que eu falo dele para todo mundo.
Porque você tem que ter esse tempo de parar e pensar. Hoje, né? Hoje não, eu sempre faço tipo um mapa dos sonhos, mas esse ano eu fiz diferente. Eu fiz ele escrito e eu fiz ele visual também, então com imagens. E foi muito legal fazer esse exercício, porque o que você quer que aconteça ali, né? Que você está projetando sonhos, são escolhas, né? E você se deparar com aquilo diariamente, né? É muito legal imprimir, colocar ali num ponto que você enxerga aquilo todos os dias, te faz lembrar coisas. Então, se eu quero concluir essa viagem, eu olho aquela imagem ali e falo, meu, então não posso ficar gastando dinheiro com coisa aleatória, sabe? Que não vai me acrescentar em nada. Se eu olho lá, que eu quero ter o bumbum na nuca, eu tenho que lembrar que eu tenho que treinar todos os dias. Se eu quero ter, eu coloquei lá uma imagem que representa a intuição. Eu tenho que estar em dia com a minha prática, com a minha respiração, a minha meditação. Então, isso também é muito legal, isso para te recordar, né? Escrever, porque senão a gente se perde no caminho muitas vezes. Se você não está muito certa do que você quer, as escolhas elas vão sendo esquecidas. E é muito legal isso que a Má falou, porque então o primeiro passo para você fazer boas escolhas é você saber o que você quer, né? E tem um exercício que eu gosto de dar no final da aula, depois de toda a prática tal, em que a gente faz uma força, um alongamento, e aí a gente tem um momento da descontração, em que a gente relaxa completamente, se abandona no chão, e aí quando a gente vai começar o retorno, eu gosto de falar para os alunos qual é o primeiro movimento que você quer fazer, né? Então, volta a consciência para o seu corpo, para os seus sentidos, mas qual é o primeiro movimento? E como é esse movimento? É a mão? É o pé? Ou é o corpo todo? Você quer virar? E é um movimento para fora? Você quer expandir hoje? Ou você quer se recolher e se abraçar, e se fazer um cafuné, né? Percebe? Porque não é tanto assim, o que significa o que você quer naquele momento. Mas é um exercício de você olhar para você e entender, né? O que eu quero? O que eu quero? Eu lembro, eu já até falei isso num episódio de podcast, não lembro qual, mas que quando eu era adolescente, jovem, às vezes eu me pegava com uma sensação de frustração e de insatisfação. E aí eu percebia, sei lá, que eu tava na praia e tava nublado. E eu queria que tivesse sol. E aí eu tava mal-humorada, frustrada. E nem era controlável. Dando patada nos meus irmãos, na minha irmã. E assim, ninguém tem culpa, sabe? E é uma falta de entender. Não, pera. Eu não posso fazer nada. O outro não pode fazer nada. Não dá pra controlar. Como é que eu vou... Por que eu vou ficar... O que adianta eu ficar nessa frustração, nessa decepção, né? Então, o poder de você entender, né? Se entender o que você quer, para aí você poder fazer boas escolhas. E um ponto importante, que a gente sabe que é uma grande dificuldade para muita gente, que é escolher dizer não. Isso é algo que muda a nossa vida, né? Vou até beber uma água. Quando você entende, gente, que ninguém é obrigado a nada e que tá tudo bem dizer não, né? Também é uma escolha que transforma muito a nossa vida. E é um não para algo que vai, né, tipo, te levar para um outro lugar de realização. Então, aquilo que a gente comentou, quero realizar esse sonho. Vou dizer não para isso que é aleatório e vai salvar aquele dinheiro, né? Dando esse exemplo que muita gente passa. Mas o não de porque eu não quero também. Vamos nesse rolê aqui? Cara, hoje não. Ou então, hoje você está disponível para isso? Hoje não. E é uma escolha por você. Quantas vezes a gente faz alguma coisa sem querer fazer, só porque quer agradar o outro, ou porque realmente não consegue olhar e falar, não quero ir. Ou então você só descobre que não quer ir quando você chega naquele lugar e fala, nossa, nem queria estar aqui, eu nem devia ter vindo. E parar pra pensar e falar, será que eu quero ir nesse lugar? Será que eu quero passar por isso? E isso deixa também as pessoas extremamente amarguradas, né? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não tive escolha. A gente sempre Será que realmente não teve? A gente sempre tem. Pode ser que, claro, né, em algumas situações você tenha mais espaço para escolher e tal, mas de certa forma, a gente tem escolha.
E entrando assim numa outra parte de escolhas de qualidade de vida, eu admiro tanto, gente, aquelas pessoas que são mães, principalmente quem, né, não tem uma rede de apoio e ainda assim faz boas escolhas. Eu acho isso assim, cara, tão potente, tão incrível. A gente sabe que cada um tem uma realidade, né? Claro que alguns têm alguns privilégios que facilita muitas escolhas, mas você se vê diante de uma situação desafiadora, né? Seja uma mãe, seja uma pessoa que tem uma carga de trabalho muito desafiadora, tal, e ainda assim você consegue escolher ter um tempo para você, escolher acordar mais cedo do que você precisa para ter um compromisso com você, porque isso é algo que eu sempre falo. Se você tem uma reunião de trabalho 7 da manhã, 8 da manhã, vamos colocar, vai. Você tem escolha de não ir? Geralmente não, né? Ou então, se você escolher não ir, você vai ter consequências. Vai ter uma advertência, vai ter, né, ali o chefe te enchendo o saco, ou, sei lá, uma demissão, dependendo do que é o contexto. E por que que você escolhe não acordar talvez meia hora, 10 minutos que seja antes para ter um momento seu? Aí sim é uma escolha, né? Então por que que a gente coloca o trabalho ou as outras pessoas num lugar de que eu não tenho escolha e pra gente mesmo, deixa pra depois. Tudo bem hoje não ir. Tudo bem eu falhar comigo, com o meu treino, com a minha prática, com a minha refeição saudável. É muito pra se pensar e será que eu tô fazendo isso, né? Será que você tá fazendo isso? Eu gosto de funcionar pra mim, tá? Pensar que eu sempre tenho escolha. Sempre. Por mais que a outra opção seja extremamente drástica. Então, por exemplo, assim, eu tenho escolha de faltar nessa reunião e ser demitida e desencanar. Eu tenho escolha de largar tudo e, sei lá, acampar numa praia, né? Eu tenho essa escolha. Eu poderia largar tudo. Chegava assim, não, desencano então das minhas cachorras, vou deixar minhas cachorras lá com meu pai, sei lá, vou largar tudo que eu faço e vou acampar lá na praia, vou pedir dinheiro pra comer. Assim, drástico, gente, sabe? Drástico, tipo assim, atravessou o espelho, saiu da casinha, né? Mas aí eu penso, mas eu não quero isso. Mas no fim você poderia, se você quisesse. Poderia. E todo mundo pode. Todo mundo pode. Eu posso abandonar meu filho, mas eu não quero, né? Aí porque eu discernimento. amo. E aí, olha o que aparece quando você fala assim, eu poderia, mas eu não quero. Por que que eu não quero? Porque eu amo essa criança, porque eu amo essa cachorra, porque eu gosto da de vida viver, que eu construí. Eu gosto, né, da rotina que eu tenho. Então, assim, se você quer, você escolheu. E se você escolheu, banca as suas escolhas, né? Então, assim, eu escolhi ir pra Índia, preciso gravar trocentas aulas. Tava um final de semana de sol que era pra eu estar na praia. Mas eu escolhi isso. Passar lá, a minha tarde gravando, trabalhando, tal, me preparando para realizar um sonho mais para frente. Então, assim, no final das contas, a nossa vida é um resultado de um monte de escolha que a gente fez. Todos os dias. Todos os dias. Então, banca as tuas escolhas. E é a vida adulta, né? E é a vida adulta. E, assim, tá nas nossas mãos construir a vida que a gente quer, né? Assim, claro que tem muitos fatores externos, mas no fim, a gente sempre pode escolher. Eu poderia ter escolhido continuar numa vida lá atrás de trabalhar numa empresa. Eu sempre soube que não era pra mim, mas eu poderia ter escolhido aquilo. Pela remuneração financeira, pela aceitação da sociedade, por ter um caminho talvez um pouco menos desafiador, porque construir, né, numa vida autônoma, você construir a sua agenda, no nosso caso, a captação de alunos, a sua aula de qualidade, é um outro tipo de desafio. Aqui eu poderia ter escolhido continuar como arquiteta, morando em São Paulo, e a gente escolheu, não essa vida que eu quero ter. Sim. Eu vou passar por um período difícil, talvez? Vou. Talvez as pessoas não vão aprovar, principalmente no começo, que a gente sabe que acontece. Isso vai acontecer, vai, mas é uma escolha minha. E, inclusive, eu conversei disso com a minha irmã ontem, sobre a nossa vida é a nossa vida. A gente não tá aqui para agradar ninguém, gente. No fim é isso. Poxa, mas o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu avô gostaria que... Tudo bem, mas no fim,
quem vai viver a é vida. você. Então, isso é uma pauta, né, que a gente sabe que muitas pessoas têm insatisfação, por exemplo, com o trabalho, com a rotina. Cada vez mais a gente vê isso, né, de questionamentos de será que eu tô feliz aqui? E se isso não te faz feliz, eu também não sou a favor, né, daquela coisa, já temos aí uma pauta para o próximo episódio, sobre essas questões profissionais, de né, escolhas profissionais. Eu não sou também a favor da gente meter o louco, né, assim, não, tudo tá construído, dane-se, vou começar do zero. Porque, gente, os boletos não param, a gente tem contas a pagar, mas por que não ir construindo pouco a pouco a vida que você quer ter, né? E é aquilo que a galera brinca, né? Enquanto não acontece, finge que tá acontecendo até que se torne realidade. Eu acho isso muito bom. É uma escolha, você vai fingir até que aquilo se torne verdade. Mas brincadeiras à parte, o que a gente queria trazer aqui, principalmente, né? É essa cutucadinha aí. 20 dias do ano já se passaram. O que você tem escolhido para chegar onde você quer? O que você tem escolhido pela tua saúde, pela tua mente sã em dia? E caso você se depare, né, com uma resposta interna que não, né, talvez não tenha te deixado muito feliz, ainda é tempo, sempre é tempo. Afinal, todos os dias a gente está fazendo escolha. Novamente, puxando sardinha aqui para o nosso trabalho, já que a gente trabalha com yoga, uma coisa que eu já percebi há algum tempo, de tanto essa prática do yoga e construir essa relação minha comigo mesma, eu tenho a certeza que, independente das coisas que aconteçam na minha vida, né? Ano passado eu achei, por alguns meses, que talvez a minha vida toda fosse mudar. Se o meu ombro não se recuperasse, se eu não conseguisse voltar das aulas, se as pessoas não se interessassem em ter aula comigo por alguma restrição de mobilidade que eu tivesse, se eu teria que mudar toda a minha vida. Mas me veio uma paz muito grande no coração, porque com tantos anos de prática e cultivando essa relação comigo mesma, eu tenho certeza que eu vou conseguir extrair momentos de alegria, de satisfação, independente das escolhas que eu tiver que tomar, né, na minha vida. Assim, do cenário que surgir, que eu vou conseguir... se tudo mudar e eu tiver que trabalhar com outra coisa, sei lá, hoje, sabendo lidar comigo, tendo ferramentas, sabe, para extrair momentos de alegria da vida, de satisfação e reconhecer esses momentos, viver eles com a mesma intensidade que os desafios, eu acredito que eu consiga, assim, ter uma vida satisfatória. Você faria sabe? boas escolhas mesmo diante de um cenário que talvez não fosse o mundo ideal para você. E às vezes, hoje é o mundo ideal pra mim, a vida que eu escolho, porque essa é a vida que eu escolho. Mas se a situação mudar, enfim, né? For necessário. Tenho filho, casei, mudei de país. Não, se você se conhece, aquela frase que eu amo, se você se conhece, o mundo não pode te confundir. Se você tá com você... Essa frase mas é muito real, muito real. Agora eu tô aqui pensando muitas coisas, escolhas, muito bom. Mas é isso. É isso. Em breve nos vemos num novo episódio e como a gente sempre fala, né, se você ainda não é nosso aluno, conheça o aplicativo Sangha Yoga, tem 7 dias grátis para você conhecer nosso trabalho, nossa didática, nossas aulas. Nosso aplicativo tem aulas gravadas, aulas ao vivo, meditações guiadas, podcasts, aula teórica. A gente habla muito por aqui e sempre tentando trazer a nossa visão, a nossa perspectiva do yoga, principalmente para a vida fora do tapete. Muito obrigada. Curte esse episódio. Compartilha. É isso. Compartilha esse conteúdo. Se você tiver algum amigo, alguma amiga que está precisando escutar isso, se você quiser dar aquela cutucadinha no teu amigo, na tua amiga, envia. E mandem sugestões também. A gente adora receber sugestões de tema. Vocês podem mandar no @Sangha Yoga Oficial, nosso Instagram. Lá vocês podem ver também melhor nosso trabalho. E se você já é nosso aluno, manda também sugestões que a gente adora. E nos vemos então no próximo episódio. Namastê. Muito obrigada por nos ouvir. Namastê. Namastê.